prática, bem fácil, de um famoso bolo Red Velvet, que todo mundo gosta aí bastante, atendendo a pedidos, né? O pessoal tem pedido para fazer bolos, então vamos fazer um bolo hoje. Então vamos fazer o famoso bolo Red Velvet. E para me ajudar nessa receita, hoje eu tenho aqui, né, a Vanessa, confeiteira, aluna, né, do Mix, fazemos aulas lá, e aí ela vai ajudar a gente aqui hoje, tá bom? Vamos aos ingredientes? Então a gente vai utilizar 3 ovos inteiros, 300 gramas de açúcar refinado, 175 gramas de manteiga, uma pitadinha de sal, gente, tanto que eu nem pesei, tá? A gente vai colocar na hora. Vinagre branco, a gente vai estar usando 15 ml. Cacau em pó, vamos estar utilizando 20 gramas. Baunilha, a gente vai estar utilizando 5 ml mais ou menos, tá bom? Se quiserem mais, vocês podem até estar colocando mais porque é de gosto, tá bom? Corante vermelho, a gente vai estar utilizando 3 colheres de sopa. A gente vai estar usando também pó de hibisco, tá, gente? 2 colheres de sopa de pó de hibisco. Leite integral, vamos estar usando 240 ml, tá bom? Farinha de trigo, a gente vai estar utilizando 360 gramas e 15 gramas de bicarbonato de sódio, tá bom? Então esses são os nossos ingredientes. E a gente vai começar batendo os 3 primeiros ingredientes na batedeira, tá bom? Então, gente, ó, nós vamos bater primeiro a manteiga com o açúcar um pouquinho e vamos incorporar os ovos um a um, tá bom? Então, gente, ó, vamos incorporar agora os outros ingredientes. A pitadinha de sal, o vinagre, a baunilha, o chocolate, né, o cacau em pó. Coloca sempre devagarinho para não espirrar muito, tá? Senão vai subir tudo em vocês aí, tá bom? Ou diminuir a velocidade da batedeira, tá? O pó de hibisco, pozinho do hibisco, né? O pó do hibisco, gente, ele age aqui para ajudar o corante, tá? Porque senão a gente coloca muito corante e aí fica aquele gosto ruim, amargo do corante. Então eu descobri que o pó de hibisco ele dá cor e não dá sabor. Então fica assim, um bolo um pouco mais natural, né? Com uma cor bonita e sem exagerar muito no corante, tá bom? Eu tô usando aqui o corante gel hoje, tá? Mas vocês podem usar o corante em pó também, que fica muito bom, tá bom? Então, terminamos de colocar os ingredientes, ó, colocamos o corante. Vamos dar uma leve misturada lá para dar mais uma batidinha. E assim que ficar tudo bem cremosinho, bem unidinho aqui, a gente vai desligar a batedeira e vamos misturar a farinha e o leite com o fouet, tá bom? Porque senão voa tudo aqui e fica meio difícil. Então, gente, ó, vamos aqui agora limpar, né, as paredes da batedeira, né, para tirar o excesso que ficou ali de corante dos lados. E a gente vai intercalar a farinha e o leite agora e vamos mexer com o fouet. E aí a gente vai estar colocando de 2 vezes. Metade da farinha, metade do leite, vamos misturar. Depois a outra metade e o resto do leite, tá bom? Então nós vamos colocar de 2 vezes apenas, não precisa ficar colocando aos poucos. Vamos fazer em 2 vezes que dá super certo. Então, ó, foi metade da farinha, foi metade do leite. E agora a gente vai misturar com o fouet. Vai incorporar bem, né? Ah, lembrando que na farinha já tá o bicarbonato de sódio, tá? Eu já peneirei ele junto lá com a farinha, tá? Depois que eu mostrei os ingredientes pra vocês, eu já peguei o bicarbonato e já coloquei lá na farinha. Então já tá junto, tá? Pra gente não esquecer de colocar, né? Porque senão o bolo não cresce, né? O bolo precisa ou de fermento
químico, né, em pó, ou de bicarbonato para poder crescer. O bicarbonato, gente, ele age aqui de duas formas. Ele ajuda no crescimento, né, claro, faz a função do fermento, mas ele ajuda também a manter a cor. Então, ele ajuda a ficar vermelho. Então, ele ajuda a manter essa cor conforme vai assando lá no forno. Porque a tendência, né, sempre das coisas que a gente coloca no forno é perder a cor, né? É ficar desbotado, né? Conforme vai assando. Então, o bicarbonato ajuda nessa função. Ele vai deixar o vermelho mais forte, mais, como eu posso dizer, mais nítido, mais vivo, né? Tá bom? Então, ele faz essa função, o bicarbonato de sódio. É muito importante o bicarbonato, tá? Então, não usamos fermento, tá certo? Só bicarbonato de sódio. Se vocês acharem que o bicarbonato que vocês têm aí não é muito bom e quiser colocar um pouquinho de fermento, até pode colocar, mas eu não acho necessário, tá bom? E assim, o bolo Red Velvet é uma massa pesada, então ele vai demorar um pouquinho para assar lá no forno, tá? Então ele vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos, depende aí da sua forma que você for estar colocando e do seu forno também, né? Sempre digo isso, gente, forno é sempre muito relativo. Forno depende do seu forno. A gente sempre fala uma estimativa de tempo. A gente dá lá um tempo, né? Que é o padrão de bolo. O padrão para aquela receita que você está fazendo no forno. Mas o forno é muito relativo. Depende lá da sua casa e da forma que você vai utilizar. Nós vamos utilizar uma forma mais alta. A gente vai estar utilizando essa forma alta, ó, que o pessoal tem usado bastante para fazer bolo, né? Então fica mais bonito. Ó, essa daqui ela tem, ó, ela tem 10 de altura e 16 de circunferência, tá? Nós vamos estar colocando nessa daqui. Provavelmente não vai caber tudo, vai sobrar um pouquinho, mas como eu quero fazer bolos, 2 bolos, então eu vou estar dividindo, tá? Mas ela cabe metade dessa massa e aí você pode estar colocando o restante numa menor, tá? Se você quiser fazer desse tamanho aqui. A quantidade de massa que a gente tem, ela cabe nessa forma aqui, ó, que ela é um pouquinho maior. Então, aquela quantidade de massa que a gente está preparando, ela cabe todinha nessa forminha aqui, ó. Essa daqui, ela tem 21, né, de circunferência e tem 10 também de altura, 9,5, tá bom? Mas é praticamente a mesma altura, ó, pouquinha diferença de altura elas têm, tá certo? E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai passar desmoldante. Ah, o que é o desmoldante? Isso aqui é a fórmula mágica, tá, gente? Uma fórmula mágica que eu descobri, né? Então, eu uso pra tudo, tá bom? O que é o desmoldante aqui? É uma colher, aqui eu fiz só uma medidinha pequenininha. Então, o que eu fiz? Uma colher de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de manteiga e uma colher de sopa de óleo. Tá bom? Então, eu fiz só um pouquinho, porque eu queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho pra a gente passar na assadeira. Mas vocês podem dobrar e fazer quantidades maiores e deixar guardado na geladeira e ir usando conforme vocês forem fazendo os bolos. Fora da geladeira, ele dura até uma semana. Na geladeira, 1 mês, 2 meses, dura bastante, tá? Então, se vocês guardarem na geladeira, quando for utilizar, precisa dar uma esquentadinha. E aí é legal colocar num potinho de vidro ou num potinho de plástico para poder esquentar no micro-ondas, tá bom? Então agora eu vou pincelar as formas e a gente já vai colocar a massa. Então eu vou pincelar aqui o desmoldante, ajudar aqui a me auxiliar, né? Ela tá mexendo a massa, né? Então eu vou passar o desmoldante aqui na forma, né, Vanessa? Já mexeu tudo, ó, ficou bem bonito, ó como a nossa massa ficou bonita. Ó, bem vermelha, gente, ficou uma massa perfeita, ó. Os ingredientes bem incorporados. E aí, enquanto ela tá mexendo lá, eu vou passar o desmoldante aqui. Então, eu tô usando um pincelzinho, gente, ó. Se quiser, pode passar com a mão, tá? Pode passar com pincel ou com papel também, tá bom? Se não tiverem um pincel aí, pode estar passando com papel, toalha ou com a mão mesmo, tá? E uma coisa muito importante, que eu sempre digo pro pessoal que vai fazer bolo. Nunca passa na borda da forma, tá? Por quê? Conforme o bolo vai fazer o crescimento, ele vai chegar aqui em cima, né? E aí, qual que é a tendência dos bolos? É sempre abaixar. Conforme a gente passou o desmoldante, a massa não gruda nas laterais, então ela vai escorregar e vai descer. Então, sempre deixa um dedo da borda sem passar o desmoldante ou sem passar a farinha aí que vocês forem untar. Então, sempre um dedo da borda sem untar, tá bom? Então, ó, não untei a borda, tá certo? E vamos colocar a massa agora. E a gente sempre deixa 2 dedos da borda, porque o bolo vai crescer, né? Então, se a gente encher demais a forma, vai derramar tudo, né, gente? Então, 2 dedos da borda, vocês deixem pra
fazer o crescimento. Essa massa ela é bem pesada, então qual que é a tendência dela? É crescer mais. Então a gente vai deixar 3 dedos da borda, tá bom? Mas o tradicional, o pandeló dos outros bolos é 2 dedos, tá, gente? Mas como essa massa ela é muito pesada, então a gente vai deixar 3 dedos da borda, tá bom? Senão ela vai crescer muito e vai virar um bolão lá. Vou até untar outra aqui, ó. Que acho que a gente vai precisar, né, Vanda? Vai, né? Então, vou untar outra aqui, ó. Um pouquinho mais, Vanda. Mais um pouquinho já vai dar aí. Porque eu não quero que o bolo fique muito altão, com muita barriga, né? E aí eu vou usar o restinho aqui, mas assim, não vai encher, claro, a forma, né? Mas aí a gente corta e mostra pra vocês depois. Esse menorzinho aqui vai ficar um pouco mais baixo aqui, mas não tem problema, que aí a gente, só pra mostrar pra vocês no final, ele cortadinho sem recheio. E aquele ali a gente vai rechear com 4 leites, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, bolo Red Velvet com recheio 4 leites, tá? Vai ficar maravilhoso. E como sempre, né, eu vou provar, né? Eu, é claro, e agora a Vanessa, né? Nossa cameraman aqui também vai provar hoje, tá bom? Então, só vocês aí que vão ficar na vontade, hein? Mas eu quero ver vocês fazendo aí, hein, gente? Faz as receitas aí, me manda, me mostra, tá bom? Ó, nós vamos colocar o restinho agora. Não vai encher a forma, né, como eu já falei. Mas é só pra não encher demais lá e transbordar muito e o bolo ficar com barriga. Ah, uma outra coisa importante. O bolo faz barriga no forno quando a gente deixa o forno muito alto. Então, ó, como essa massa é uma massa pesada, ela precisa de um forno baixo no início. Então, a gente vai começar assando com 170 graus. E aí, depois que o bolo estiver com aquela camada assadinha, né, que parece que já tá mais assadinha, a gente vai subir um pouco mais o forno, tá bom? A gente vai colocar 180, mas eu vou começar com 170, tá bom? E como eu já disse, depende aí do forno de vocês. Tentem aí entender aí o forno de vocês, tá bom? Procurem entender aí ele, para ver como que vocês vão trabalhar com a temperatura, tá bom? Então, ó, colocamos, não ficou cheio, mas não tem problema, que é só pra gente cortar e demonstrar depois no final pra vocês cortadinho. E esse a gente vai rechear com o recheio 4 leites que nós vamos fazer já já. No nosso bolo Red Velvet, a gente vai estar usando um recheio de 4 leites, que é um recheio bem fácil, bem firme, para o nosso bolo ficar bem bonito, tá bom? Vamos lá, os ingredientes. A gente vai usar 395 gramas de leite condensado, uma caixinha, 100 ml de creme de leite, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de leite em pó. O leite em pó pode ser o da preferência de vocês aí, tá? Não precisa ser o ninho não, tá bom? Que vocês tiverem aí melhor acesso, tá certo? Então, gente, ó, já misturamos todos os ingredientes aqui na panela. A gente vai ligar o fogo e nós vamos mexer por mais ou menos uns 10 minutos aproximadamente, tá bom? Então, vamos começar. Então, gente, ó, já mexemos mais ou menos 10 minutos. Então, ele já tá chegando naquele ponto, ó, já tá despregando do fundo da panela, começa a espirrar. Então, ele já tá no ponto que a gente já pode desligar. Ele não engrossa que nem o brigadeiro, não vai ficar durinho que nem o brigadeiro. Ele vai ficar meio molinho assim mesmo, mas ele engrossa depois de frio. Então, depois que ele esfriar, ele vai ficar bem durinho, bem grossinho no ponto de bico. Ele é bom, esse creme é bom por isso, porque ele fica num ponto de bico, que você pode tanto rechear o bolo quanto decorar o bolo, tá bom? Então agora a gente vai tirar ele daqui e vamos colocar num saco de confeitar. Então, gente, ó, o nosso creme já deu ponto. Agora a gente vai colocar ele num saco de confeitar para esfriar, tá bom? O que é o ideal? Eu coloquei o saco, o meu saco de confeitar já estava aberto, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um fechozinho e já coloquei o bico um M, que é para quando a gente for fazer as rosetas ou rechear o bolo, já tá com o bico, já fica certo, tá bom? Então, sempre que vocês forem colocar um creme quente, né, em algum saco aberto, sempre procura fechar a boca, porque senão vai vazar tudo, tá bom? Então, a gente vai encaixar o saco no copo que eu tenho aqui, ó, esse é o copo do meu mix, tá? Pra ajudar a gente, né, facilitar, pra não queimar a mão. E agora eu vou virar o creme, dentro do saco, tá bom? E a gente vai levar pra gelar. O que é o ideal desse creme? É ser feito de um dia para o outro, tá bom?
Então, se possível, façam de um dia para o outro. Se não for possível, tentem pelo menos deixar esfriar umas 6 horas, que aí ele já vai ficar num ponto certinho, bom de bico, para vocês poderem utilizar, tá bom? Porque senão ele não endurece, aí fica molinho e vocês não conseguem modelar ele bonitinho no bolo, tá bom? Então sempre deixa esfriar pelo menos umas 6 horas antes de usar, tá certo? É um creme bem firme, vocês vão gostar bastante, fica bem gostoso, combina com um monte de coisa, combina com fruta, com brigadeiro também, se quiser intercalar, né? Uma camada de brigadeiro, uma camada de 4 leites, fica bom também. Fica uma delícia com abacaxi cozido, com morango, vários tipos de frutas, tá bom? Então agora a gente vai levar para gelar, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Então, gente, ó, nossa massa já saiu do forno, olha como ela ficou bonita, bem vermelha, bem vistosa, tá? Não tá com gosto de hibisco, tá bem, ó. E ela ficou bem vermelhinha, ficou bem fofinha, uma massa bem gostosa, ó. Tá? Perfeita pra gente fazer o nosso Red Velvet, tá? Então essa daqui, ó, foi aquele restinho de massa que tinha sobrado no fundo da batedeira, ó. Como ela cresceu, como ela rendeu, ó. Tá vendo? Então, quando a massa tá muito pesada, geralmente ela tende a crescer mais. Então, por isso que a gente não pode encher muito a forma, quando a massa tá muito pesada, tá bom? Que aí ela fica um bolo bem fofinho, ó, bem legal, tá? E aí eu deixei um aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou desenformar. Então, ó, o nosso desmoldante, ele ajuda muito a gente, ó, porque ele fica bem soltinho, ó. Então, eu só vou passar a faca aqui, ó, na bordinha da forma, ó, só pra descolar a bordinha da forma. Vou dar uma balançada, ó. Ó, escutaram, ó? O bolo já tá solto. Vou virar ele aqui na minha mão, ó. Então, ó, desenformei, ó. Perfeito, ó. Assou tudo por igual, tá bem bonito. Ele deu uma leve rachadinha, mas, né? Se a gente não quiser essa tampinha, é só cortar a tampinha. Eu vou aproveitar a tampinha, tá? Vou deixar assim mesmo, que eu quero fazer um bolo bem rústico pra vocês, tá bom? Então, não vou cortar a tampinha, tá? Então, eu vou cortar, ó. Eu vou cortar 3 vezes, tá? Vou fazer 3 cortes pra gente poder rechear 2 vezes, tá bom? Então, vamos lá. A gente sempre começa o corte de cima pra baixo. Então, ó, eu começo sempre aqui, ó. Então, eu vou dar uma marcadinha, ó. Marquei. E aí, eu vou rodando meu bolo. Ó, como o bolo tá firme, eu tô pegando o bolo e rodando, ó. Mas se o bolo não estiver muito firme, for aquela massa de panela muito fofinha, vocês vão virar o saquinho. Ó, vocês vão virar o saquinho. E vocês vão só marcando, ó. Pode ver que eu não tô afundando a faca e nem tô tirando a faca do lugar. Tô só fazendo uma marquinha. Então, ó, só uma marquinha. Ó, já encontrei o outro lugar que eu marquei. Agora eu vou afundar a faca, ó. Então eu levanto com a ponta do meu dedo, ó. E vou afundando a faca. E vou sentindo aqui, ó. Pra eu ir sempre aonde eu marquei, ó. E aí não tem erro, ó. Nosso bolo sai retinho. Então, ó, cortamos. Ó, ele deu uma leve afundadinha aqui, ó. Mas não tá cru, ó. Tá vendo? Tá bem assadinho. Então, vou fazer novamente mais um corte aqui, ó. Conseguiria até cortar 4 vezes, viu, gente? Mas eu vou fazer com 3, tá? Mas até pra cortar 4 vezes, ó. Eu vou marcando. Deixa eu tirar minha tampinha aqui. Ó, dá uma marcadinha. Vou dar essa giradinha. Ó, já encontrei onde eu comecei e agora eu começo a afundar. Vou sentindo a faca aqui com a ponta do meu dedo, ó, né? Vou guiando a faca, né, ó, com o meu dedo. E saio do outro lado onde eu marquei. Então, ó, perfeito o corte, tá? E agora a gente vai montar. Ficou um pouquinho grosso, né, porque eu não quero cortar mais uma vez, tá? Mas se eu tivesse diminuído em cima, cortado um pouco mais fino, eu conseguiria cortar até 4 vezes essa altura aqui, tá bom? E aí a gente vai montar, a Vanessa vai montar aqui pra gente, ó. Então, nós vamos começar aqui. Então, o bolo Red Velvet, gente, é um bolo que é pra ser rústico, né? Pra ser pelado, né? Que nem diz na história, né? Ele não tem cobertura, não vamos passar chantilly, não vamos fazer nada. E aí, o que a gente vai fazer? Não vou molhar, então vou só usar o 4 leites. Então, vou só fazer aqui a cobertura
do recheio com 4 leites e não vou molhar porque eu quero um bolo firme para que ele não fique desmontando. Se vocês aí em casa quiserem molhar para ficar um bolo mais úmido, pode molhar, não tem problema, mas molha pouco, tá? Com aquela caldinha lá, leite condensado e água, tá? Vou fazer a primeira aqui e a Van vai terminar pra gente, ó. Então, pra bordinha, a gente vai fazer um sobe e desce, ó. Sobe e desce, tá? Ó, sobe e desce, tá? E no meio a gente vai fazer as rosetinhas, que é o nosso meio, né, ó, tá? Vai lá, Van. Aí a Van vai recheando aqui pra gente, tá? Então, um bolo bem rústico, gente, bem fácil, tá? Vocês podem estar usando frutas também, né? Fazer assim esse recheio 4 leites e intercalando as frutas. Façam essa borda bonita, assim, que vai ficar bem aparente, né? E depois intercalem as frutas. Morangos, frutas vermelhas, com abacaxi também fica muito gostoso. Então, aí as frutas é a critério de vocês aí, né? A gosto de vocês, né? E combina muito, né? Como eu já falei quando a gente estava preparando o creme, esse creme 4 leites, ele combina muito com fruta. Fica muito gostoso, tá? Então, caprichem aí nas frutas. Gotas de chocolate também fica legal se vocês quiserem fazer, né? Apesar que a gente fez aqui uma modificação, né? A gente deu uma abrasileirada no nosso bolo Red Velvet, né? Porque o original do bolo Red Velvet, ele é feito com aquele creme Buttercream, né? Que é manteiga, né? E a nata, né? Mas assim, como nós somos brasileiros, né? Então a gente deu uma mudada aí, né? A gente fez com 4 leites, tá? E vocês podem fazer também com brigadeiro, também fica legal, tá? Brigadeiro tradicional, brigadeiro branco, brigadeiro de ninho, fica também muito bom. Mas testem esse creme 4 leites que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então ela vai terminar aqui essa camadinha, a gente vai pra próxima. Força aí, Vanessa, tá quase. O meio, gente, não precisa ficar tão bonitinho, né? Porque o meio não vai aparecer, é só pro bolo não ficar torto, né? É mais nas bordas, as bordas que sempre tem que estar bem bonitas, bem arrumadinhas, porque aí, né, é o que a pessoa vai ver, né, do bolo. O meio já não vai ver, porque depois que cortar, né, a pessoa nem vai reconhecer mais, né? Vai comer, já vai estar cortado, então não vai ter muita coisa. Aí a gente vai colocar outra camada, ó, vamos dar apertadinha, só pra dar uma fixada, e vamos rechear. Ó, como ficou um furinho ali, eu vou aproveitar o pedacinho da massa que eu tenho ali, ó, e vou tampar, ó. Mas a gente podia tampar até com recheio, tá? Vai lá, Van. Tá muito firme o creme, tá? Então, nós vamos fazer a outra parte e já voltamos. Então, ó, já estamos terminando a parte do meio, né, ó, finalizando. Ah, gente, um negócio legal que eu queria falar pra vocês é a posição da mão que você segura no saco de confeitar. Por quê? Pra gente não fazer tanta força, né? Então, o que a gente geralmente faz? A gente segura aqui embaixo, mais próximo do bico, né, ó, com a mão direita, quem é destro, né, com a mão direita, quem é canhoto com a mão esquerda. E a outra, a gente segura aqui em cima. Então, ó, eu vou fazendo força aqui embaixo primeiro, né, ó, que é a quantidade menor que a minha mão consegue apertar. E depois eu vou soltando o restante do creme com a minha outra mão que tá na parte maior. E aí eu consigo, ó, apertar com destreza, ó, e sem sofrer. Ó. Certo? Então vamos lá? Ah, uma coisa que eu gosto de usar sempre aqui, ó, vou mostrar pra vocês, é a espátula, pra poder puxar o creme e limpar o saco, tá? Então, gente, ó, pra gente aproveitar bem o recheio, não desperdiçar nada, né? E também ajudar na hora de lavar aí a mão, lavar o saco, se você for reaproveitar o saco de confeitar. Eu uso essa espátula de plástico, né? Tem que ser de plástico, tá, gente? A de metal rasga o saco. Pra puxar o recheio, que aí ajuda, ó, o saco fica limpinho e a gente aproveita todo o recheio, não desperdiça nada, tá bom? E aí a gente vai pra última parte do bolo agora. Então, ó, vamos
colocar a última parte aqui. Eu dei uma cortadinha só um pouquinho, tá? Em cima, ó, dei uma acertadinha na barriguinha do bolo, que fez um pouquinho de barriga. Aí dei uma cortadinha, tá? E a gente vai finalizar aqui em cima. Eu vou começar, depois você vai terminar. Aí aqui em cima eu vou fazer rosetas, tá? Ó, meias rosetas, ó. Então, vou lá. Aqui ficou meio aberto. Sempre acabando pra dentro, ó, tá? Que aí a gente vai depois vir com a outra roseta por cima pra fazer o acabamento. Ó, vocês viram como o nosso creme tá bem firme? Então, o creme 4 leites, ele tem essa característica. Ele é bem firme. Com 6 horas de geladeira, você já consegue aproveitar ele. E de um dia pro outro, fica melhor ainda, hein? E assim que vocês viram no vídeo, eu terminei, tá? Mas você vai terminar, olha aí! Agora você vai fazer umas pitangas aqui, ó, entre esses espaços, que é onde eu vou estar colocando uma plaquinha de chocolate, que a gente moldou ali e a gente vai estar colocando. Então, ela vai fazer, ó, entre aqui esses espaços que ficaram meio abertinhos, ó, a gente vai fazer umas pitanguinhas, que é onde eu vou estar encaixando as minhas plaquinhas de chocolate. Então, eu peguei, gente, um pouquinho de chocolate fracionado, tá? E fiz umas plaquinhas. E fiz uma plaquinha pra gente terminar essa decoração aqui, né? Como é um bolo rústico, eu não quero que ele fique com muita coisa, tá? Não quis colocar frutas, mas como eu falei, vocês podem, tá? Aí a gente vai estar colocando, ó. Então eu peguei lá o chocolate fracionado, com a própria colher, joguei um pouquinho aqui no saquinho e puxei. Joguei e puxei. Então eu fiz só uma plaquinha, ó, fininha, que eu vou estar encaixando aqui entre, para fazer uma, como se fosse umas pétalas de flor, tá, gente? Mais ou menos. Ó, vou colocar aqui, um pouquinho mais pra cá, e aí, ó, tá? E vou colocar mais uma aqui na frente, ó. Quebrou minha plaquinha, gente. Mas, ó, dei uma encaixadinha. Então, ó, esse é o nosso final aqui, né? Do nosso bolo Red Velvet, tá? Ficou bem legal, né? Bem bonito. Gostou, Vã? Uhum. Vai fazer? Lógico. Ah, então tá bom. E aí, é claro, né, gente, que a gente vai cortar e a gente vai provar, né? Óbvio, né? Que a gente precisa degustar e dizer pra vocês como é que tá, né? Tá bom? Vamos provar? Né, o nosso bolo, ó, dá até dó de cortar, né? Tá tão bonito, né? Ficou tão encaixadinho, tudo tão perfeito, mas a gente precisa provar, né? Como eu falei, né? Vocês ficam aí observando e a gente vai degustar. Então, eu vou cortar uma tira reta primeiro, ó. Tá? Pra gente abrir ele, pra que vocês vejam como que ficou ele por dentro. Ó, como ele ficou bonito. Lá dentro. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho. Deixa eu já apoiar o garfinho aqui. E eu vou colocar aqui no pratinho pra gente comer. Vou colocar deitadinho, tá? Ó. Tá mais um aqui, né? Mais dois. Aqui deu uma desmontadinha já, ó. Dá pra tirar legal também, ó. Não fica bonito, gente, ó? Esse creme 4 leites com a massa Red Velvet. Ó. Contraste do branco, ó. Aqui desse lado, né? Então, gente, ó, viu? Como ficou perfeito o corte. Tudo bem alinhadinho, bem certinho. A massa tá bem vermelha.
bem bonita. E a gente já cortou aqui os nossos pedaços, né, também, pra gente degustar e dizer pra vocês aí como é que tá, né? Então, gente, ó, pra gente encerrar, essa aqui é uma aula muito legal pra vocês fazerem em casa, tá? Então, ó, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, a gente vai comer, né? Claro, né? Tô sentindo muita falta de vocês, tá? Porque a gente comia bastante, né? Conversava bastante, mas agora vai ser só eu, a Van e a nossa cameraman aqui, a nossa Lu, tá bom? E a gente se vê aí, né? Tá bom? Vamos comer? Uhum. Pega o seu aqui, Lu. Ó, vamos provar. E eu espero vocês aí na próxima aula, hein? E façam em casa o bolo, me mandem nos comentários, me mandem lá nos nossos grupos de aula, tá bom? Nos vemos, hein?